Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, muito bom dia. Começando a partir desse momento, aqui na Rádio Ceará News, mais uma edição do Ceará Notícias. A você, amigo, que está acompanhando nesse momento o programa, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Seja muito bem-vindo à programação da Rádio Ceará News nesta segunda-feira, dia 14 do mês de maio. A partir desse momento, você acompanha as principais informações do dia. Por aqui no estúdio, ele, Marcelo Medeiros. Olá, Marcelo. Alô, bom dia Eduardo, bom dia Maiara, bom dia Ceará, bom dia Brasil. Maiara Angel também está por aqui, vai começar com a gente, já trazendo a primeira informação do nosso programa de hoje. Olá, Maiara. Oi, Eduardo. Oi, Marcelo. Bom dia, pessoal que está aí assistindo a gente em casa, no trabalho. Nós vamos começar hoje com uma notícia interessante, acho que principalmente para os motoristas. Os órgãos de trânsito vão ter que, a partir de agora, divulgar os valores arrecadados com as multas. Olha só. Os órgãos de trânsito brasileiros vão passar a divulgar mensalmente o valor arrecadado com multas e a destinação desse dinheiro. As normas foram divulgadas nesta segunda-feira, dia 14, pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, no Diário Oficial da União. A portaria número 85, do dia 9 de maio de 2018, estabelece os procedimentos para a publicação das informações na internet. De acordo com a portaria, os dados deverão ser divulgados em um item específico com o título Multas de Trânsito. Dentro deste item, deverão conter informações discriminadas dos valores e as despesas pagas com esta arrecadação. Em valores arrecadados, deve conter a arrecadação, o exercício, a quantidade de multas em cada mês e o dinheiro arrecadado daquele mês. As informações relativas às despesas realizadas com recursos arrecadados com multas de trânsito deverão especificar o exercício, os gastos, a tipificação desses gastos e os repasses realizados em cumprimento a determinações normativas ou em decorrência de convênio de acordo de cooperação de forma discriminada. O DENATRAN ainda exige que sejam publicadas as informações referentes aos últimos 5 exercícios de forma consolidada e que as publicações devem ser feitas até o dia 20 do mês seguinte. A portaria entra em vigor nesta segunda, data da publicação. Então, a partir de agora, vamos poder saber quanto que foi arrecadado, né, pelos órgãos de trânsito. Vamos poder saber com que é que eles estão gastando isso, para onde é que esse dinheiro está indo, que eu acho que é o grande questionamento de todo motorista, né? O grande problema que eu vejo é que eles têm eu acredito que eles não vão fazer é divulgar quanto eles estão pagando para as empresas que estão sendo terceirizadas e colocando as câmeras instaladas por aí, porque cada dia você coloca mais câmeras na cidade toda e você não vê colocando câmeras para a segurança do cidadão no centro da cidade, para a proteção do cidadão, para você identificar os pontos onde você tem mais assaltos. Agora, para arrecadar, para fiscalizar, o governo é rápido, né? Atuante, né? A Prefeitura de Fortaleza ela é rápida no gatilho quando... fazendo um trocadilho, né? Ela é rápida no gatilho quando é para tirar o dinheiro do cidadão. Agora, quando é para prover algum tipo de segurança ao cidadão, né? Ela poderia estar com essas câmeras, muitas dessas câmeras poderiam estar em locais que hoje são afetos aí a alto índice de violência. E o custo que se gasta com essas empresas, inclusive já houve comentários, né, de que existe aí algum tipo de corrupção na contratação dessas empresas e que alguém leva dinheiro com essas contratações. Então, é um caso a ser apurado pelo Ministério Público e a primeira parte foi feita, que é identificar o quanto se está faturando e o quanto se está gastando. Teoricamente, para onde está indo. Mas o ideal é saber quanto estão gastando para a implementação desse sistema e quanto que a empresa ganha. A empresa ganha por quê? Ela ganha por multa, temporada, por multa, por o percentual de multa. Se for isso, tem alguma coisa errada. Que ela vai colocar, em vez de colocar o interesse dela é maior, os pontos de filmagem, né? Ele pode botar numa descida, como tem ali perto do quem vai para o Beach Park, você tem logo uma câmera na descida do viaduto, ou seja, pega a pessoa descendo, que a pessoa tem que ficar freando o carro para não ser multada.
numa descida. Muitas dessas câmeras, Marcelo, elas são colocadas para fazer realmente a contagem dos veículos, né? Os fotossensores, inclusive, eles não só tiram foto da infração, eles estão filmando o tempo todo. E à medida que o fluxo em determinados momentos vai aumentando, aí a inteligência dessa empresa vai lá para implantar novos artifícios de notificar os motoristas. Eu mesmo fui premiado semana passada por vídeo monitoramento. Agora eles estão pegando bastante pesado com isso. 10 horas da noite. Aí. Inclusive com multas abusivas, né? De pessoas que, sei lá, estavam olhando para o lado. A gente vê muita matéria saindo. Se você sair daqui para Horizonte, você é incapaz de você chegar a Horizonte sem uma multa. É complicado. A não ser que você vá a 40 por hora daqui para lá. Porque você fica, a cada hora altera a velocidade na estrada e você fica confuso do que vale e o que não vale. O meu ponto, ele não chega nem a ser isso, porque eu acho que com relação à velocidade, a gente tem que realmente ter um controle por causa da questão de acidentes. Mas o que eu vejo muito são essas multas descabidas, né? Tipo, a gente vê semanalmente algumas notícias em portais de notícias, em jornais, dizendo que a pessoa foi multada porque estava olhando para o lado, porque estava com a cabeça baixa, porque estava sem... Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta aqui bem objetiva. Qual é a velocidade máxima que você pode usar nas estradas? Em todo o Brasil, não é 80? Depende. Depende é 110. Não, depende. Se for via sinalizada, é o que tiver na placa. Via não sinalizada, fora, acho que fora do perímetro urbano, acho que é 110. E dentro do perímetro urbano, eu acho que é 80 ou é 90. Então por que os carros não saem já restritos ao máximo de velocidade? Uma outra indagação. É uma outra indagação. Então tudo é feito contra o cidadão. Ou seja, o cidadão compra um carro que vai de até 200 km por hora, mas ele só pode usar tanto. Então, é contrário ao cidadão. Então, por que o carro já não sai com o máximo de velocidade? É 110 o máximo de velocidade que ele pode atingir nas estradas brasileiras, então ele teria que vir restrito a 110, não passar de 110. E, inclusive, seria uma economia de combustível, porque os carros todos estariam com perfil econômico, né? Veículos seguros, sim, né? Isso com certeza. Bom, nós estamos falando já de velocidade. Eu faço uma pergunta para a Maiara e para o Marcelo aí. O que o Papa quer com uma Lamborghini? Você pode me responder, Maiara? Não Você sabia. tem ideia? Não. Você sabia que ele tinha uma Lamborghini? No passado? Não? Pois o Papa Francisco vendeu o seu Lamborghini por 715 gente, mas mil antes dele ser Papa, ele devia ser um cidadão, né? Mas será que o Papa andava charlando por ali? Se ele tiver dinheiro pra isso... O Papa é pop, querido. Eu imagino o Papa numa Lamborghini. Imagina, 700 cavalos. Eu não consigo entender isso. Né? Eu não consigo entender como um Papa da igreja tal, voltada para os pobres, Por que o Papa teria, né? Ele tinha uma Lamborghini, né? Eu não sei vendeu, foi? Ele vendeu. Talvez teria sido de algum outro antecessor, né? Que estava com ele lá e ele vendeu. Mas por que o Papa tem uma Lamborghini? Boa pergunta. Entendeu? Se ele vive com o dinheiro da própria igreja, né? Será que quem ele foi tem que pagou outros investimentos? Quem foi que pagou a compra dessa Lamborghini? Foi a Santa. Não, quem pagou? Foi a Santa Sé que pagou? Se foi isso, os católicos devem estar em polvorosa. Eu sou católico, gostaria de saber onde é que ele tirou esse dinheiro para poder comprar esse carro. De onde veio? Olha aí, Marcelo, o fundo musical que a Maiara sugeriu. O Papa é pop. Providencial. Olha lá. Não peguei o refrão, mas é interessante porque, a gente tem que ver a antecedência, né? Sim, sei lá, ele sempre foi da igreja, eu não conheço a história do Papa, né? Eu sei das notícias que a mídia coloca enquanto ele no exercício. Mas, sei lá, vai que ele tem esse carro há 30 mil gerações na família dele. Acho que a gente não pode, se tiver uma explicação, eu dou minha opinião. Se não tiver, eu me abstenho. Pois é, eu pergunto. Porque da onde veio o dinheiro para comprar a Lamborghini? Ainda bem que eu não sou católica, não sou evangélica, não sou nada que entregue meu dinheiro na mão da instituição. Eu gostaria de saber. Vamos aí entrar em contato com o Papa e perguntar por que ele vendeu a Lamborghini e de quem era a Lamborghini anteriormente e quanto custou essa Lamborghini. Vamos fazer uma investigação aprofundada. Mas o que é de fato, Marcelo, é que ele vendeu essa Lamborghini neste sábado, lá em Mônaco. O Papa Francisco afirmou que vai usar o dinheiro obtido com a venda em obras de caridade
caridade, segundo a agência de notícias do Vaticano. A montadora italiana doou um carro de luxo, Lamborghini Huracan, ao Papa em novembro do ano passado. Ele ganhou. A gente não pode falar nada sem saber a história, gente. A fabricante afirma ainda que fez especialmente essa Lamborghini para o pontífice, que benzeu e assinou o capô do veículo. A pintura do carro é branco, com frisos cromados. É uma homenagem à bandeira do Vaticano. O preço original do veículo é cerca de 300 mil euros, 1,3 milhões. Ele conseguiu leiloar ela aí por quase 3 milhões. Está justificado, Marcelo? Está justificado, não? Parabéns ao Papa. Parabéns ao Papa, que ele pegou um valor de 1.200.000 e transformou e triplicou esse valor e vai doar às instituições de caridade. Meus parabéns ao Papa Francisco. Retiro a indagação. A indagação sobre os valores, a origem do dinheiro. Ceará Notícias. Vamos lá, seguindo com mais informações aqui no Ceará Notícias. Você amigo, você amiga que está acompanhando o nosso programa segunda-feira, trazendo notícias, só notícias boas também para você, né? Já que o fim de semana foi pesado em muitas regiões do país. Famílias voltam a usar carvão após alta do gás. Essa notícia não é tão leve assim, né? Pois é. A alternativa em usar o carvão como combustível para o cozimento de alimentos, em vez do mais convencional gás de cozinha, se dá pelo peso que esse último tem no orçamento das famílias brasileiras. Dados de 2017 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgados no final de abril, apontam que 23,4% dos lares cearenses usam como combustível para cozimento de alimentos matérias-primas como carvão ou a lenha. Isso representa um aumento de 6,8% em relação à mesma pesquisa feita em 2016, que apontou o percentual de 21,9%. O Ceará está entre os 10 estados com maior uso de carvão ou lenha em casa para cozinhar. A média nacional é de 17,6%. O percentual de lares que usam carvão ou lenha é maior no interior que na capital, e em Fortaleza o método de queima está presente em apenas 1,8% dos domicílios. Então, com esse aumento, né, sempre agora intensificou, né? Tipo, toda semana a gente tem uma novidade no combustível, a gente tem uma novidade no gás de cozinha. A gente teve um aumento realmente muito substancial, né? Nesse item que é primordial na casa de todo mundo. Acho que todo mundo precisa cozinhar, né? Então, tem aí esse dado do IBGE que 23,4% dos lares cearenses utilizam de carvão ou de lenha para fazer o cozimento de seus alimentos. E é interessante também a gente ver que no Brasil a média nacional é de 17,6%, né, o que se aproxima aí de 20%. Então, levando em consideração que a gente tem grandes cidades, tipo, se a maioria das cidades são no interior, né, a gente não tem tanto acesso assim o litoral é quem geralmente é as grandes cidades, né, são as que se desenvolvem mais. Quase 20% dos domicílios nacionais aqui do Brasil se utilizam aí do carvão ou da lenha para cozimento. Estamos voltando à época da pedra, né? Onde as pessoas, naquele tempo, na era pré-histórica, você usava da lenha para cozinhar porque não tinha outra forma. Eu digo que se vão de políticas públicas erradas, né? Políticas públicas que gastaram demais, por exemplo, no caso da Petrobras, já que a gente está falando em combustível, né? Uhum. Compraram uma refinaria em Passadina, compraram por 10 vezes mais do que o valor que ela valia. Isso foi aprovado pelos membros do Conselho da Petrobras, todos eles, em sua maioria, né? No caso, ligados aos governos do PMDB e do PT, que aprovaram as compras dessas refinarias com valores exorbitantes, e hoje a Petrobras está tendo que vender por 1/10 do valor para poder diminuir o seu rombo nas suas contas. Quem paga a conta está aí, né? Aí na hora de você pegar o preço do combustível, isso leva em conta. É claro que o preço do petróleo no mundo está numa escalada muito grande, né? Está escalado por causa dos problemas lá no Oriente Médio, principalmente em relação ao Irã, e da guerra na Síria. Isso aumenta o custo do petróleo. Por um lado, aumentam os lucros da Petrobras,
porque ela acaba vendendo de acordo com o preço do combustível, de acordo com o mercado internacional, o que afeta muito a vida do cidadão aqui cearense, do cidadão brasileiro, e faz com que essas coisas aconteçam mais ainda em nosso país, que as pessoas passarem a utilizar carvão, ou seja, o que eu sempre digo, políticas erradas podem levar o nosso país à época das trevas, não aí que o pessoal fala de militarismo, não, muito pelo contrário, pode nos levar aí para a década de 30, com o que está acontecendo, onde naquela época a maioria das famílias cozinhavam com fogão a lenha. Complicado. Você falou do combustível, a ANP já disse que a partir de hoje, segunda-feira, o preço do combustível vai aumentar. O do diesel já subiu para R$ 3,55. E aí, o etanol recuou um pouquinho pela quinta semana seguida, mas o combustível vai aumentar. O valor sugerido aqui pela ANP, que é nacional, ele está dizendo que é R$ 4,25, mas a gente está pagando em Fortaleza quase R$ 4,60 já faz uns dias, né? Inclusive, Fortaleza estava vendo a nota agora, que é a quinta cidade mais cara, onde a gasolina está mais cara no Brasil. Eu tive presente aí quando a Assembleia se reuniu para aumentar os impostos aqui na gasolina, especificamente aqui no Ceará, né? E todos os que estavam presentes, todos os deputados aprovaram aumento da tarifa, né, no caso, né, do imposto sobre a gasolina. Ou seja, nós temos a gasolina, uma das gasolinas mais caras do país, em virtude da sanha arrecadadora do nosso Estado. O Estado gasta muito e quer tirar dinheiro de tudo quanto é lugar. Tira dinheiro de multa, tira dinheiro da gasolina do cidadão, que já está pagando aí R$ 4,50, né, aqui no isso mesmo. R$ 4,59. R$ 4,59 o valor da gasolina aqui, sendo que desse valor parece que 40 a quase 50% é só de imposto. Então o governo podia dar uma colher de chá ao cidadão brasileiro. Ceará Notícias. Seguindo com mais informações aqui no Ceará Notícias, olha, o Sebrae está oferecendo nessa semana, começa hoje, vai até sábado, dia 19, uma programação gratuita, com diversas palestras, é muito bacana isso. São mais de 107 municípios que o Sebrae está abrangendo, com a 10ª edição da Semana do Empreendedor Individual. O pessoal que é MEI, as vantagens de você realmente abrir uma empresa, ter o seu CNPJ, conseguir aquela tão sonhada função crédito e débito para uma maquininha para você receber melhor o seu cliente. Pois é, o Sebrae está realizando a partir de hoje, até o dia 19, a 10ª Semana do Microempreendedor Individual. O evento é gratuito, leva atividades para mais de 107 municípios, como eu falei. Aí tem workshops, palestras, rodadas, serviços financeiros. Aqui em Fortaleza, a informação que eu tenho é que está ocorrendo a partir de hoje. Ali no Centro Fashion Fortaleza vai estar lá durante todo o dia diversas palestras, tá certo? Mas em todas as regiões do estado do Ceará, região do Baixo Jaguaribe, Centro-Sul, Sertão Central, em Fortaleza, são diversos pontos. Para saber maiores informações, você consulta o site do Sebrae Ceará e fica por dentro, tá certo? Maiores informações, acesse aí, sebrae.com.br, e você vai ficar por dentro de tudo isso, tá certo? Bom, ainda falando em relação à gasolina, né, um fato relacionado, né, a comissão da Câmara agora vai aqui no Ceará, né, aqui em Fortaleza, né, a Câmara dos Vereadores irá definir amanhã a vida de mais de 10 mil motoristas que poderão perder o seu trabalho se eles vierem regular o Uber como eles estão querendo. Então, eu convido amanhã. Convidamos aí a população cearense, né, a comparecer aí à Câmara dos Vereadores para essa decisão importante que afeta a sua vida no dia a dia. Eles querem simplesmente aumentar imposto sobre o Uber, ou seja, é aquela sanha não obrigar o pessoal a arrecadadora. Procurar outra forma de trabalho, né? Então simplesmente eles vão acabar com o meio de transporte, vão tornar inviável para que 10 mil motoristas sejam colocados aí, sejam desempregados. Então precisamos fazer valer aí a vontade popular de que esses transportes alternativos, como Uber, como 99 e como diversos outros, né, eles beneficiam a população. Com certeza. E cada vez que a população tem um benefício, aparece o governo para taxar.
Em vez de melhorar o serviço, em vez de melhorar o serviço, ou então diminuir os impostos para os taxistas, para que eles melhorem também os serviços deles, né? Porque hoje você tem um serviço melhor no Uber do que no táxi. E se o motorista do táxi melhorar o seu serviço, é claro que as pessoas vão andar mais de táxi. Com certeza. A população um preço procura justo e um bom serviço, né? a população procura o que é melhor para ela, não o que o governo acha. Por isso que eu digo, a liberdade econômica ela é fundamental numa democracia. E nós não temos essa liberdade econômica. O governo quer se intrometer na vida do cidadão em todas as situações, seja dentro da sua casa, seja na escola, seja no transporte público. Ele quer dizer o que é melhor para você. E eu acho que quem deveria saber o que é melhor para si, né, é o próprio cidadão. O cidadão é que tem que saber o que é melhor para ele, não o Estado dizer o que é melhor. Então, concordo aí em fazermos uma caravana para irmos à Câmara dos Vereadores amanhã para estarmos lá para protestar contra esse aumento e mandar aí e-mail para os vereadores criticando os que estão apoiando, no caso aí, o prefeito Roberto Cláudio, que cismou em aumentar e taxar o Uber. Então o prefeito vai perder uma grande oportunidade de fazer um bem à população de Fortaleza. Dizem que ele tem uma relação com a frota de táxi, né? Não sei se é dele, se é de alguém da família. E eu lembro que desde a época que o Uber chegou em Fortaleza, que está nessa história de regula, não regula, regulamenta, não regulamenta, que tem essa discussão em cima disso, né? Que ele está querendo fazer essa regulamentação porque os taxistas estão se sentindo prejudicados, as pessoas estavam usando o Uber em detrimento do táxi, e ele estava sendo diretamente prejudicado porque ele tem investimentos, alguma coisa assim. Temos que falar exatamente sobre isso. Quem é que está sendo prejudicado com o Uber? A população só ganha com isso. A principal é a população que está sendo prejudicada. E por outro lado, são os donos de frota. Exatamente. O taxista que ele, mesmo sendo proibido, né, as licenças, elas são vendidas abertamente e vários taxistas que já chegou 250 mil. Então, estão vendendo por 30 e ninguém quer. Mas vários taxistas hoje eles estão com várias vagas e cobram muito mais do taxista que do trabalhador. Então, o PDT deveria estar defendendo o trabalhador e não contra o trabalhador. É o que ele está fazendo hoje. Ele está a favor de meia dúzia de taxistas que possuem uma grande frota de táxi e vendem o serviço para outros, ou seja, estão colocando outros motoristas para trabalhar por conta, e esses motoristas ganham menos do que eles estariam ganhando no Uber, porque eles têm que pagar ao motorista mor, né? E é isso que o Roberto Cláudio está defendendo. E a população fica a ver navios, ou a ver Uber. A prova que dá dinheiro, dá. Senão não teriam 10 mil Ubers aqui em Fortaleza, senão o aplicativo não teria feito sucesso. Por que então que os taxistas não botam a mão na consciência, vão rever essas taxas e aproveitam a concorrência para melhorar os serviços? Só quem ganha com isso é a população. E olha, o prefeito Roberto Cláudio tem que pensar bem na hora de tomar essas decisões aí, porque a eleição está chegando e se o povo realmente for inteligente, dá o troco depois, né? Exatamente isso. Por isso que eu convoco aí a população para que nós possamos ir hoje à noite. Até interessante falar, Marcelo, para quem não... Por exemplo, eu não sei como é que a gente pode... Por exemplo, a população tem livre acesso à Câmara? Com certeza. Às plenárias, tudo? Tudo. Você pode entrar a qualquer hora. Você se identifica com a sua carteira de identidade, faz um registro e você pode entrar. Interessante, é a casa do povo. É a casa do povo e nós temos que ir lá realmente protestar e falar sobre o que nós achamos. É inadmissível essa taxação de um serviço que está causando aí enorme benefício, trazendo enorme benefício para a população. Com certeza. Se você verificar hoje na periferia, todo mundo anda de Uber. Verdade. Todo mundo anda de Uber. Facilita a vida do cidadão, para casa. É mais barato. Ele não tem dinheiro para pagar R$30 num táxi, mas tem dinheiro para pagar 8 ou 9 no Uber. R$30 hoje, Marcelo. Você não roda nem numa ponta ou outra da aldeota de táxi. Não dá certo, não. É isso aí. Tá feito o registro. Vamos falar agora de esporte. Maiara tá trazendo informações sobre o esporte do Ceará.
Vamos lá. Tenho duas notícias aqui hoje sobre Fortaleza e Ceará, né? Exatamente. Nossos dois grandes Esse empate do Vila Nova, né? Isso, o empate do Vila Nova deixou o Fortaleza na liderança da Série B. Ele estava dependendo aí do empate, né? E conseguiu. O Fortaleza segue líder da Série B após o encerramento da 5ª rodada da competição. Após dar um show dentro de campo e bater o Goiás por 3-0 dentro de casa, né? Dentro de campo. No sábado, o Leão se manteve na liderança com o tropeço do Vila Nova, que também jogou dentro da casa dele, que empatou 100 gols com a Ponte Preta. O time comandado por Rogério Ceni, a propósito, tem o segundo melhor ataque da Série B. Com 3 gols marcados no Goiás, o Leão subiu para 11 na competição, né? Já marcou 11 gols na competição, ficando atrás apenas do CSA, que tem 12. O Tricolor está vivendo uma ótima fase, invicto na competição, com 4 vitórias e um empate na campanha. O esquema 4-3-3, que está sendo usado desde o início da Série B, está surtindo efeito e o time subiu muito de produção. E aí, então, o Fortaleza seguindo na liderança, né? Está ganhando confiança a cada rodada que passa, já estamos na 5ª rodada, ganhou do Goiás 3-0 dentro do Castelão, né? Uma vitória expressiva, 3-0 sempre é uma vitória expressiva. E o Ceará também vai tentar uma vitória hoje contra o América Mineiro para espantar a má fase. O Ceará que já vem na contramão, né? Tá vindo, enquanto o Fortaleza tá aí no topo da tabela, o Ceará vem na lanterna. O Ceará tem, a partir das 8 horas de hoje, a oportunidade de conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2018. Enquanto o Fortaleza vem aí com, 3 gols marcados, 11. Ele tinha aqui dizendo... Aqui, 4 vitórias e um empate, Fortaleza vem na série B, o Ceará ainda não conseguiu nenhuma vitória. Tá difícil pro Ceará, viu? Contra o América Mineiro, no Castelão, o Vovô vai encerrar o primeiro adversário fora do chamado 12 grandes do futebol brasileiro. Vai encarar o primeiro adversário. O confronto é fundamental para as pretensões do Ceará, que quer espantar a má fase, e também por ser um duelo direto entre equipes cujo objetivo principal é se manter longe da zona de rebaixamento, além de ser uma chance da equipe do Marcelo Chamusca anotar gols em casa, algo que ainda não ocorreu, e vencer para começar a engrenar na primeira divisão. Ou seja, o Ceará 100 vitórias e 100 gols, né? Tá complicado. A campanha alvinegra até aqui está aquém do esperado e do necessário para quem tem o objetivo de permanecer na Série A. Contra os grandes Santos, São Paulo, Flamengo e Corinthians, o Ceará conseguiu apenas 2 empates. Os 2 pontos obtidos deixam o time do Marcelo Chamusca na penúltima posição com apenas 2 pontos na tabela. A equipe de Porangabuçu pode até sair hoje do Z4, né, que eles chamam, que é a zona de rebaixamento, que são os 4 últimos, mas tem que golear por uma diferença de pelo menos 4 gols. Então, a situação do Ceará aí tá realmente bem complicada. Eu espero que o Vovô dê aí a volta por cima e que a gente possa ter um grande ano pro futebol cearense na Série A e na Série B. O Flamengo parece que não se deu bem ontem, né? Eu tô triste com isso. O meu Flamengo, vai tão bonito. Perdeu ontem, mas fazer o quê, né? Olha, Maiara, tem mais uma informação de notícia que te deixo para daqui a pouquinho, né? Isso. Tem uma da seleção, mas a gente fala daqui a pouco. Fala daqui a pouco. Deixa o delay aí para mais tarde. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre a seleção brasileira. Você acompanhou o esporte do Ceará. Marcelo, você é fã de futebol, Marcelo? Rapaz, eu torço por 2 times. O que ganha? Eu torço pelo Bangu e torço pelo Ceará. Tá certo. Bangu é ótimo. Bangu e Ceará. Cachorro morto ninguém chuta. Tá certo. Olha, vamos chegando com mais informações aqui no Ceará Notícias. Programa desta segunda-feira, dia 14. Bom, vou falar um pouco aí sobre suplência no Senado. O Senado Federal, nós iremos aí renovar agora em 2018, né? 54 cadeiras de senadores e 27 serão somente daqui a mais 4 anos. Então o que está acontecendo? Suplência. O que é a suplência de Senado? Suplência do Senado é indicado sim, pelo próprio senador eleito. Então eles não são escolhidos por voto. Como é que é isso? Como é que o rapaz se torna um suplente, Marcelo? O que ele precisa fazer para ser suplente? Aportar dinheiro na campanha. É isso, a verdade é essa. A que ponto chegamos, meus amigos? Então, a análise feita aqui por estudos é que a maioria dos senadores suplentes contribuíram com as campanhas
digníssimos senadores. O cara tem um sonho de ser senador, de ter poder, além da grana que já tem. Então são empresários que aportam dinheiro na campanha, e esses empresários, em determinado momento da atividade no Senado, eles assumem pelo menos uma ou duas vezes durante... E agora, quando chega no final do mandato, o que acontece? Os senadores são obrigados a sair para poder concorrer à reeleição. Então, abre vaga, é uma festa. O cara não termina o mandato. Aí quer se reeleger. Não, ele quer Tem benefícios para... No caso do Senado, ele até pode concorrer, né? Sem se afastar. Mas, mas principalmente eles se afastam por quê? Porque vão ser coordenadores de campanha. Eles vão ser... são chamados para ser ministros. Então, cada vez que ele se desloca, sai do Senado, o suplente entra. E é um suplente que não foi eleito. É um suplente que comprou. O nem sabe quem é. Que geralmente compra uma vaga no Senado. Por que eu estou falando comprar? Porque é o cara que é colocado como suplente por ter aportado dinheiro na campanha eleitoral. E isso é contra, vamos dizer assim, a democracia. Apesar de ter... Não é contra porque está aprovado. Mas é uma coisa que precisa... Eticamente não é legal, né? Precisa ser revista. Por que não colocar como suplente os que tiveram um número de votos logo abaixo, né? Da mesma... na legenda do partido? Na legenda do partido, na coligação, né? Tomara que acabe as coligações realmente, né? Porque também é outra aberração aqui na nossa cultura, na nossa política, né? Você colocar ideologias tão díspares quanto PSOL e vamos dizer assim, e outra PP, PMDB, PSDB, ou seja, são coisas díspares que você, na hora da eleição, todo mundo se junta para poder eleger alguém. Isso deveria acabar. Então, cada partido que consiga os seus votos, porque todo mundo reclama do número de partidos, mas o que facilita a quantidade de partidos é justamente essas coligações que existem, que as pessoas criam partidos para ter mais tempo de televisão e, inclusive, negociar o apoio, né? Então, você cria um partido melhor para negociar o apoio a um outro maior, e isso traz dinheiro para o dono, vamos botar entre aspas aí, né? Para o dono ou os donos do partido. Porque partido no país hoje tem dono. Por mais que a legislação tente coibir isso, ela não consegue. Você tem os caciques de cada partido e eles dizem e ditam o que será feito no partido. Tá certo. Marcelo, o camarada que é suplente, ele pode receber os benefícios? Pode se aposentar? Como é que funciona isso? Pode. Tem um período que eu não... 3 meses? Não, é mais. Ele tem que... Período mínimo. Depois disso ele já eu vou ter que incorpora os benefícios, mas incorpora. Ele incorpora os benefícios e pode se aposentar com um salário de R$34 mil. Olha só, Maia. Mais um monte de benefícios. Vai para o cofre público mais um. Aí paga um senador, paga 2, João Lapada só. Vou te contar, viu? Olha, o Museu do Ceará e o Museu Sacro têm atividades especiais na 16ª Semana Nacional de Museus. A programação é gratuita e começa amanhã, terça-feira, dia 15, vai até sábado, dia 19 de maio. Até dia 19, eu tô falando que dia 19 é sábado? Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É só dia 19, dia 17 é quinta. Estou correto, pronto. Até o dia 19, sábado. A programação gratuita e acontece aqui no Ceará. É a 16ª Semana Nacional de Museus, uma programação especial, vários museus que estarão aí presentes nesse evento. O Museu do Ceará em Fortaleza e o Museu Sacro em Aquirás, tá certo? Nesses locais ocorre uma super programação até sábado. O evento é nacional, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, que é dia 18 de maio. A dada a informação. Ceará Notícias. Vamos com mais informações aqui no Ceará Notícias, você acompanhando as principais informações do dia nesta segunda-feira. Agora a gente vai falar de futebol nacional, né? O Tite vai convocar hoje o Brasil, que vai à Copa do Mundo na Rússia. Então, os fãs de futebol estão aí ansiosos pela Copa. Estamos a menos de um mês. Hoje é dia 14, né? Isso.
acho que é dia 15 ou é dia 13, que geralmente é por essa data que começa, não sei direito a desse ano. Mas estamos aí há pouco mais de um mês ou um pouco menos de um mês e o Tite hoje vai convocar a seleção. A seleção brasileira que tentará quebrar um jejum de 16 anos. Vocês acreditam que já fazem 16 anos que nós conseguimos o pentacampeonato 2002, né? Não, 2006, 2002. É, 2002. Foi quando o Ronaldinho tava com aquele cabelo de cascão horrível. Aquele tempo que todo mundo tinha medo do Brasil, né? Era. Então vai ter esse jejum aí de 3 anos e o Brasil vai tentar trazer o Hexa da Copa do Mundo, que será convocada hoje a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, quando o técnico Tite vai anunciar a lista de 23 convocados para o Mundial da Rússia. Dentre os 23, o setor mais imprevisível é a lateral. Das 4 vagas, apenas 2 estão confirmadas, com Marcelo sendo soberano no lado esquerdo. Felipe Luiz vinha sendo a primeira opção para a reserva, mas o jogador ficou quase 50 dias afastado dos gramados após sofrer uma fratura em março e agora vê a sua vaga ao alcance de Alexandro, da Juventus. A principal dúvida, contudo, está do lado direito. Desde que o técnico assumiu, Daniel Alves, que foi cortado da Copa, foi oficial, né? Inclusive a gente falou dessa notícia semana passada. Os laudos disseram que o Daniel Alves realmente vai ficar afastado da Copa, então já é uma certeza. Devido a uma lesão no joelho, jamais teve a posição ameaçada. E em quase 2 anos à frente da seleção, o técnico nunca deixou claro quem seria o substituto do Daniel Alves, né? Então temos aí essa grande incógnita. O anúncio dos convocados acontecerá em uma cerimônia menos pomposa do que aquela vista há 4 anos, às vésperas da Copa do Mundo do Brasil. Na ocasião, Luiz Felipe Scolari anunciou os jogadores em uma casa de shows no centro do Rio, lotada com mais de 700 jornalistas. Então, esse número aí deve cair para menos da metade. A gente tem a informação que vão ser menos de 350 jornalistas, acho que menos de 200, na verdade. Então, brasileiro, né? Brasileiro, Copa em casa, todo mundo fazendo festa, fez uma grande história e tivemos aí o famigerado 7-1, o terror de todos os nossos sonhos, todo mundo aí usando esse meme até hoje, mas dessa vez vai ser uma reunião mais intimista, vai ser na própria sede da CBF, uma sala pequenininha, vamos coletiva para poucos jornalistas e, inclusive, é interessante colocar que aqui na Ceará News a gente vai fazer uma cobertura da Copa também, nós vamos ter aí algumas ações que daqui a algum tempo a gente vai anunciar oficialmente, mas podem ficar ligados que nós vamos estar atuantes durante a Copa do Mundo e vamos trazer muitas novidades. Muito bem. Bom, quanto à Copa do Mundo, eu vejo que o interesse, eu tenho visto uma diminuição do interesse do brasileiro, né, por futebol, não um desinteresse total, mas eu fazendo uma comparação com a política, eu vejo que os brasileiros hoje eles sabem muito mais a escalação lá do TS, do Supremo Tribunal Federal, né, dos 11 ministros, do que o nome de quem vai jogar pela seleção. Isso é uma modificação muito importante em nosso país. As pessoas começam a se preocupar mais porque estão vendo que o nome dessas pessoas que são escaladas, né, para lá o STF e também de quem você irá escalar, né, para participar do próximo Congresso a partir de 2019, ele tem muito mais influência na nossa vida do que a Copa do Mundo. É verdade. Você pode ganhar uma Copa do Mundo. Apesar de levar taca dos dois lados, né? Mas que dessa vez a novidade seja. Não, você pode ganhar uma Copa do Mundo e perder uma nação toda. Não, com certeza. Ser campeão do mundo não tá e você, nada ligado a outro. Aí a gente vê aí, você depende do político que você coloca, ele vai aprovar sempre alguma coisa que não beneficia a população. Então temos que tomar cuidado com isso. Torço pela Copa, torço pelo Brasil e vou torcer muito. E estaremos fazendo inclusive cobertura aqui da Copa do Mundo, mas eu vejo com bons olhos essa mudança de visão do brasileiro em questão da política. É super válido. Assim esperaremos, né, um resultado positivo, pelo menos na Copa, dando um pouquinho mais de felicidade para os brasileiros. Olha, gente, 1.886 famílias de presos, é isso mesmo, recebem auxílio reclusão no estado do Ceará. É um número, ao meu ver, muito grande, né? Esse número equivale a 7,6%
dos 24.729 internos do regime fechado e semiaberto, de acordo com o último boletim da Secretaria de Justiça. O auxílio reclusão é aquele amparo social que é concedido aí pelo governo federal através dos dependentes do contribuinte previdenciário que está cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Ao contrário do que é disseminado em larga escala, redes sociais, enfim, não são todas as famílias dos detentos que recebem esse benefício. No Ceará, atualmente, existe esse número. 1.886 recebem o benefício no Estado, pessoas presas no regime fechado e no regime semiaberto, tá certo? O direito ao auxílio reclusão foi instituído em 1960 pelo então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. Hoje o benefício é previsto na Lei 8.203, assinada por Fernando Collor de Mello no ano de 91. Quase 1.900 pessoas recebem auxílio reclusão aqui no Ceará, né? Lamentavelmente, as pessoas que são mortas, que são vítimas, elas acabam ficando sem receber nada. A família, e quem morre perde a vida. Né? Ou seja, o que eu vejo de estranho nisso é que a família do preso acaba recebendo algum benefício, ela também não tem culpa do cidadão ser um mau elemento, um marginal e ceifar a vida de outras pessoas, né? Essa família tá. Mas e a família da vítima? O acompanhamento um pai de família que foi morto. Que na maioria das vezes representa a renda da família. É a renda da família. Então joga uma família na miséria, joga uma família no ostracismo. E eu não vejo as entidades de direitos humanos em nenhum momento procurar essas famílias que foram as vítimas, né? Ela sempre vai a procurar a família de quem cometeu o crime. Eu acho isso uma insanidade. Marcelo, quase 1.700.000, viu? Foram pagos em 2017. 1.700.000 pagos de auxílio reclusão em 2017. Eu, nesse ponto, até que eu sou radical. Eu acho que o preso tem que pagar pelo seu trabalho e teria que pagar para a vítima e trabalhar para isso. Ou seja, ele teria que trabalhar no presídio, teríamos que facilitar a vida do preso dentro do presídio, para ele trabalhar, produzir, ser obrigado a produzir, e se não quiser fazer, a pena seria aumentada. Por quê? Porque ele causou uma destruição de algum lar e ele simplesmente continua recebendo. Eu vi uma reportagem no outro dia de que o preso saiu, passou 3 anos e recebeu R$18 mil de auxílio quando saiu, porque às vezes acumulado lá. Não acumulado. Tem para quem entregar esse dinheiro? Não, ele recebeu, saiu da prisão, recebeu. Então ele deu. O cara compra até uma moto, né? E vai dar uma volta na cidade. Não, ele compra uma moto e vai assaltar novamente. É o que tem acontecido. Por quê? Porque você não forma. Dentro das penitenciárias, você não tem como, atualmente, né, você promover uma educação de trabalho, né? Não há reintegração na sociedade da forma que seria, não há reintegração. Então, eu acho que se você vai deixar o cara lá preso e não vai dar nada, também eu acho que ele não tem que receber nada, não. Ele causou um mal muito maior para a sociedade e ele tem que ficar lá realmente preso e cumprir a pena. O que acontece hoje é que o preso não cumpre a pena. Depois de 1/6 da pena, ele volta e vai cometer os mesmos crimes. Haja vista aí essa menina que matou os pais e teve gente, isso é um nossa, absurdo. Todo ano é a mesma coisa, todo ano dá uma dor no coração de ver aquela menina. Daquela sair no Dia das Mães, ela matou a mãe, pai e mãe, a paulada. E ainda sai da prisão do benefício no Dia das Mães. Para ver quem? Para ver quem. Será que ela foi no cemitério? Não sei. Eu não duvido da mudança do ser humano, mas eu acho que é uma coisa meio descabida, porque desde o começo é assim. Desde que ela foi presa, desde que teve a situação.
Então, assim, é igual aquela história do goleiro Bruno, né? O cara, tipo, passou, foi condenado, saiu e tá aí, jogando de novo. Mas aí Enquanto isso, a mulher tá lá, tipo, nunca foi eu encontrada. Eu não vejo ninguém pedir a liberdade do goleiro Bruno por falta de provas. Ele também foi ele foi preso sem provas, né? Porque o corpo não apareceu. Aí eu coloco aqui um paralelo, né, entre as pessoas pedirem a liberdade do presidente Lula mas é totalmente diferente. Olha, mas não teve provas. As provas foram circunstanciais. Não, tudo bem, mas você colocar uma questão dessa, onde uma mulher foi esquartejada e você colocar aos cães. Pelo amor de Deus. Mas assim, não, tem, com certeza, mas a ideia é a mesma. Sobre provas circunstanciais. Sim, a questão eu não estou dizendo, por mim coisas, esse cara, né? ele tem que ficar 200 anos preso. Na verdade, para mim, ele até seria executado, porque quem mata uma mulher como ele matou, eu acho que ele deveria ser executado e pendurado em praça pública. É uma opinião particular minha. Mas a pena de morte não existe no Brasil. Como que não existe? Nós temos aí 60 mil pessoas assassinadas dentro dos presídios todos os anos. Você entra num presídio, você é morto dentro de um presídio. A pena de morte existe. Ela só não está regulamentada pelo nosso sistema jurídico e legislativo. Eu acho que tudo vai no fundo da questão, que são as leis e como elas são aplicadas e executadas. O Brasil está indo ladeira abaixo em todas as correntes que você vê, e você vê exatamente uma questão dessa, onde pessoas são soltas depois de crimes hediondos desse jeito, mostrar, escancarar para o Brasil que a impunidade está aí. Então, assim, do jeito que está feito, não funciona. Eu tenho uma opinião bem diferente da do Marcelo com relação a isso. Eu acredito na mudança das pessoas, mas para isso tem que ter um agente. Os presídios tem que ter uma questão de educação, tem que ter uma reabilitação, tem que ter um serviço social, tem que ter uma mudança de mentalidade lá dentro. Agora, você dizer que a pessoa passou lá 6 meses, 1 ano, depois de fazer, são sociopatas, entendeu? Não são pessoas normais. O terceiro do Brasil não ajuda em nada. Exatamente. Então, assim, são várias questões que estão embaralhadas e que as pessoas hoje em dia não sabem mais o que fazer. O problema é que nosso país ele tem diversos problemas muito mais graves, né? Principalmente na área educacional, na área de saúde, e acaba que a parte do sistema prisional, o sistema vamos dizer assim, de cárcere, né? Ele fica relegado a 3º, 4º, 5º plano, e não se investe nisso. Então realmente nós precisamos investir na educação de base para diminuir o número de presos. Com certeza. O efeito cadeia, né? Cadeia que eu digo no sistema enquanto isso não acontece, uma coisa acontecendo por causa da outra. Enquanto isso não acontece, nós temos que melhorar o sistema prisional para manter esses presos lá. Para mantê-los lá e não deixá-los retornar à sociedade. Que aconteça a devida reabilitação. Porque é uma retroalimentação da violência. Cada vez que você solta um preso, 90% dos casos eles vão cometer novos crimes. Ou seja... Exatamente por essa falta de incentivo durante a prisão, né? Incentivo que eu digo então, que se você na reintegração. Mas se nós não temos condições de reabilitá-los por falta de verbas ou o que quer que seja, né? Ou falta de políticas mesmo, públicas, né? Se nós não temos condições vamos deixá-los lá presos para que eles não venham a cometer novos crimes na sociedade. O que ocorre hoje é que esse pessoal que está lá preso, eles ficam 24 horas pensando em como sair lá de dentro e o que vão fazer aqui fora. E aí, como não há atividades necessárias, não há um programa de reabilitação, porque o sistema carcerário, isso não é novidade no país, ele realmente não é bom, assim, em níveis nacionais ele não chega a ser 15%, houve dezenas de pesquisas. Se não melhorar o sistema penitenciário, assim como a educação do nosso país, o negócio vai ficar feio. Complementando essa informação, o auxílio reclusão pode durar 15 anos para dependentes de 30 a 40 anos e 20 anos para aqueles que têm entre 41 e 43 anos. A partir dos 44 anos, pasmem, o benefício é vitalício. É mesmo? Essa informação eu não sabia. A partir dos 44 anos é vitalício. Vai receber aí pro resto da vida. Ceará Notícias.
Da onde sai esse dinheiro, né? Da onde sai esse dinheiro? R$ 954. Do bolso de quem? Sai do nosso contribuinte. bolso, né? Do contribuinte. Maiara trazendo mais uma informação pra gente aqui no Ceará Notícias desta segunda-feira. Caixa lançará um novo jogo lotérico, o Dia da Sorte. O pessoal que gosta aí de fazer aquela fezinha lá nas loterias da Caixa, tem um novo jogo que está entrando agora em circulação. A Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda instituiu uma nova loteria da Caixa, denominada o Dia da Sorte, que será promovida 3 vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados, e de acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União, a data de realização do primeiro sorteio do novo jogo será definida pela Caixa. A nova loteria irá testar a sorte do jogador em apostas envolvendo dias do mês e os meses do ano. Em cada aposta será permitida a indicação de no mínimo 7 números e no máximo 15, no total de 31 números, mais um dos meses do ano, o mês da sorte. Ganha o prêmio máximo quem acertar os 7 números sorteados e mais o mês da sorte. Também ganha prêmios menores quem acertar 6, 5 ou 4 números e o mês da sorte. A aposta simples com 7 números e um mês de sorte custará R$ 2,00. Há ainda apostas combinadas ou múltiplas, com mais números marcados. O jogo com 8 números e um mês da sorte, por exemplo, será no valor de R$ 16,00. E a aposta com 15 números e um mês da sorte, R$ 12.870. Então, a Caixa aí, para quem gosta de fazer um joguinho, tentar a sorte para complementar aí a renda, aquela velha superstição, né, do brasileiro. Mas eu nunca tive sorte nesse negócio do jogo, né? Meu irmão já ganhou 300, 200 reais, mas eu nunca ganhei nada, eu desisti. Nem no jogo do bicho? Parei, nem no jogo do bicho. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui bem para vocês dois. O jogo não é proibido no país? A loteria... O jogo é proibido no nosso país. Qual? O jogo do bicho? Não, todos os jogos todos os jogos de azar são proibidos em nosso Fortaleza país. Tem um monte de banquinha, viu? Tem, para e isso, todos. As loterias não são jogos de azar? Você me pegou, agora você me apertou sem me abraçar. Então, eu também não faço a menor ideia. Então, só sei que eu vejo é o seguinte, Caixa é nacional, né? Então, todos e é regulamentado. O jogo é proibido em nosso país, mas o governo... o jogo é estatizado em nosso país, é uma maneira de estatizar o jogo. Eu acredito que o jogo deveria ser liberado. Por quê? Porque mas a pessoa vai perder dinheiro. Sim, mas você vai fomentar uma indústria enorme, principalmente nos rincões que tem problemas de empregabilidade. Por exemplo, se nós criássemos aqui no estado do Ceará, no interior do estado do Ceará, em uma determinada localidade que seria escolhida, que essa cidade tivesse a liberdade de ter cassinos. Então você traria emprego para essa população, traria impostos, recolhimento de impostos para o estado, né? E você estaria otimizando, porque o jogo ele traz hotel, ele traz restaurantes, ele traz toda a indústria de show entretenimento, business, né? O entretenimento aumenta, o fluxo de turistas aumenta no estado, e hoje só quem detém o poder do jogo é o Estado. Então acho que o Estado é que deveria se abster de estar dentro do jogo e liberar o jogo para a iniciativa privada, porque os resultados seriam muito maiores para a população. Hoje o dinheiro só sai e pequena parte desse dinheiro... Na verdade é um buraco negro, né? Porque oficialmente ninguém sabe, tipo, para onde é que vai, de onde é que vem. Tipo, e aí? A Mega Sena nunca saiu. E quanto é que eles arrecadam? E quanto é que vai? Quanto é que não vai? Tipo, é um buraco negro. Uma parte deles é investida aí na parte de moradias, né? Mas é uma pequena parte. Na verdade, se nós liberássemos o jogo, seria muito melhor para a população como um todo. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. É a primeira vez que eu tô parando para pensar em jogo, eu acho. Você vê aqui, você vai no Chile, você tem cassino, você vai no Uruguai, você tem cassino, você vai nos Estados Unidos, você tem cassino. Como diria Glória Pires, não sei opinar. Não sei opinar. Muito bem, olha, gente, uma informação não tão feliz, mas um tanto quanto curiosa. Um padre
embriagado se envolve em um acidente de trânsito em Cabreúva, em São Paulo. 2 carros capotaram em um acidente de trânsito no quilômetro 82 da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em São Paulo. Até o nome da avenida foi bem comprido. Dom, não sei... Dom Gabriel comprido. Tudo a ver com o padre. Tudo a ver com a igreja. Ainda bem que ele não estava dirigindo a Lamborghini. O prejuízo e a confusão ia ser um seria pouco muito maior. maior. Pois é, segundo a polícia, um dos motoristas é o padre Edélcio Francisco Ferreira Neto, de 57 anos, que comprovadamente estava alcoolizado. O teste foi feito, ele foi submetido ao teste do bafômetro. O padre estava embriagado e ainda, conforme a polícia, o religioso bateu com o carro na traseira de outro veículo que estava um casal. A motorista de 46 anos foi levada para o ponto-socorro em Itu, São Paulo. O padre para um hospital particular em Sorocaba. O padre teve fratura no ombro e foi encaminhado à delegacia após passar por atendimento. Uma das vítimas atingidas do acidente teve ferimentos leves e foi liberada. A outra vítima não teve o estado de saúde informado. Acho que a missa teve esticou um aí um pouquinho a mais, bebeu um vinhozinho a mais. Não deu muito certo não, seu padre. O padre é um cidadão comum e deve responder como todos os outros perante a lei, assim como políticos, deputados, aí, vereadores, governadores, todos eles devem responder à lei como um cidadão comum. É por isso que o padre, ele cometeu um crime e ele vai responder por isso. Paciência. Próxima vez, dose melhor o cálice de vinho, padre. Tem que responder conforme a lei. Corretamente. Eu fico rindo assim, mas, gente, é um tanto quanto assustador, né? Quando você vê um padre... Eu acho bizarro, eu não acho assustador, eu não. nunca Acho, vi um padre parece piada. Parece piada. Tipo, a gente tava ali, entrou um padre no bar. Mas é um ser humano, né? Com certeza, com certeza. Você vê também aí pastores roubando os fiéis, você vê padres também com pedofilia. São pessoas que... Com certeza, passíveis de erro, né? Passíveis de erros. E por isso que existe a lei para punir todos esses excessos, né? É verdade. O que não acontece com os nossos políticos e pessoal do judiciário que tem foro privilegiado. Então, acabamos com foro privilegiado aí para os deputados e senadores, né? Mas está faltando muita gente. Já foi um começo, né? Foi um começo e já existem aí propostas para que seja estendido essa decisão para todos os órgãos, tanto do executivo, quanto do judiciário e quanto do legislativo. Pessoas que têm foro privilegiado, que se fosse no caso do padre, estariam soltas. Fica uma pergunta no ar. Na semana passada, no começo da semana passada, nós falamos aqui na Rádio Ceará News sobre a isenção. Agora não vai existir mais me fugiu a palavra agora. O foro? Você vai preso e tem que pagar a fiança. O delegado não podia mais estipular a fiança. Como foi que o padre foi liberado? Como foi que o Fábio Assunção também pagou mais de 40 mil e foi liberado da delegacia? Não foi o juiz que liberou ele, não. Mas pode passar por cima da lei? Deixa essa pergunta do ar aí. E amanhã eu vou trazer mais informações sobre isso, detalhadamente, sobre esses 2 casos, inclusive do caso lá do ator Fábio Assunção, porque, gente, foi instituído um novo ponto na lei. Se envolveu em acidente embriagado, desce direto para o presídio. Quem vai liberar ou instituir fiança, se quiser instituir fiança, é só o juiz. O delegado não pode mais. É lei, não pode. 2 casos que foram liberados. Vamos saber isso no caso se envolveu em acidente, pode ser uma batidinha leve. Foi pego no bar, sem vítimas. Não precisa ter vítima mais não, viu? Se envolveu no acidente, estava embriagado, foi constatado, vai preso. Xadrez. E quem institui a fiança é só o juiz. Então, se parei o juiz tiver de beber. Tá complicado, viu? Bom, trazendo a última informação do programa de hoje, Mayara Angel. Vamos lá, uma notícia interessante para quem gosta de aquários, né? Peixinhos ornamentais, para finalizar aqui com uma vibe mais de boas. Relax. Responsável pela movimentação, o Ceará lidera a venda de peixes ornamentais ao exterior. Responsável pela movimentação de até 20 milhões anuais, o mercado cearense de peixes ornamentais marítimos é o 3º maior do país em volume, atrás do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e lidera a exportação do país. Ao todo, segundo números da Associação dos Criadores e Lojas de Aquário do Ceará, são exportados cerca de 40 mil animais por ano.
As exportações do Ceará, no entanto, se dão através de 4 empresas que não criam peixes. Somente fazem o extrativismo ou coleta, né? Tem os 2 nomes no mar cearense, e compra peixes pescados na Amazônia para exportar para a Ásia, Europa e Estados Unidos. Então, aí mais um ramo da economia no Ceará, entre o topo do Brasil, né? De tantos ramos que a gente tem na indústria de vestuário, na indústria de... Me surpreendeu o valor, de artesanato. E isso é um valor relativamente alto, né? Para um detalhe, né? Que peixes ornamentais são poucas pessoas que têm o interesse de cultivar, de saber sobre. Até porque não é barato, né? Não é barato. Não é barato você comprar, não é barato você manter, não é barato você montar a estrutura, é tudo bem delicado. Muito bem, com essa informação, vai falar alguma coisa, meu amigo? Não, por mim hoje acrescentar alguma tá coisa? de bom tamanho. Então, cortando para você já por aqui, o nosso muito obrigado. Nós estaremos de volta amanhã, Marcelo. Positivo, estaremos de volta aí no ar amanhã, terça-feira, dia 15. Dia 15 de maio. Dia 15 de maio. Um bom dia a todos, quer dizer, uma boa tarde, né? A todos os nossos ouvintes e até a próxima. Até a próxima. Tá aí as redes sociais do Marcelo Medeiros. Quer seguir ele no Instagram? @MedeirosNovo30 é o Instagram dele. Aqui a nossa querida Maiara. Tudo bem, Maiara? Muito obrigado. Até amanhã. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Marcelo. Pessoal de casa, e obrigada pela audiência. Se vocês quiserem acompanhar mais do nosso conteúdo, basta acessar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Você acha a gente lá como Rádio Ceará News. O nosso portal também, www.cearanews.com.br. Lá você encontra material diversos conteúdos na área de moda, na área de comportamento, política, economia, empreendedorismo, enfim. A gente tem um amplo conteúdo lá que você pode estar acessando, e todos os nossos programas aqui também ficam lá na nossa área de vídeos. Então você pode acessar a qualquer hora, a qualquer momento, de onde você estiver. Tá bom? Fica aí o lembrete e o nosso agradecimento. Obrigada e até amanhã. Nosso muito obrigado. Voltaremos amanhã a partir do meio-dia com maiores informações aqui na Rádio Ceará News. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.